vamos falar de perícia, porque eu acho que a gente ganha mais aqui. Vamos embora. Gente, olha só, eu no mês de maio tive uma crise de urgência de vesícula, meu problema foi na vesícula, ela estourou e eu tive uma infecção por causa disso, séria, abdominal, tive que fazer uma cirurgia de urgência, fiquei uma semana na UTI por causa disso, e, enfim, a recuperação foi muito difícil, porque eu perdi muito peso, isso foi positivo, de uma certa maneira, e eu fiquei praticamente um mês e meio que fora do ar, né? Como eu já estava em casa, comecei a responder algumas pessoas, mas até voltar ao ritmo novamente, foi lá para o final de julho, né? Mas, graças a Deus, estou bem, recuperadíssimo, e a todo vapor. Bom, e aí, como eu sou contribuinte do INSS, eu falei, eu vou pedir o meu auxílio-doença que eu tenho direito. Se eu fiquei parado, né? Eu fiquei parado, se eu não trabalhar, eu não tenho emprego, eu não tenho cargo público, né? Não tenho uma mata de político, nem quero ter. Então, se eu não trabalhar, não ganho, né? Não recebo, ninguém me dá nada, muito pelo contrário. Fui pedir o meu auxílio-doença. Beleza, dei entrada, e aí marcou lá a perícia, e no dia da perícia eu fui, né, preparadíssimo para poder passar pela perícia. Demorou um pouquinho para ser atendido, o posto da agência do INSS estava bem vazio no dia, foi bem legal isso. Eu levei toda a documentação referente ao assunto, levei meus documentos, né, de identidade, isso é muito importante. Toda vez que você vai para uma perícia, você tem que ter um documento com foto para se identificar, ok? Levei a minha pastinha com todos os documentos da cirurgia, atestado médico, levei tudo. Entrei, a perita chamou a senha, eu entrei, cheguei lá, ela me viu com a pastinha debaixo do braço, primeira pergunta que ela me fez, o que é isso? Eu falei, uma pasta de documentos para a perícia. Ela, que documentos? Documentos médicos. Ela já olhou para mim assim, meio assim, como quem diz assim, ué, que história é essa, né? Aí ela começou a mexer no computador, pediu o meu documento, eu dei o documento a ela, minha identidade, dei a identidade a ela, e aí ela perguntou assim, deixa eu ver o que tem nessa pasta. E aí eu abri a pasta na frente dela, ela foi pedindo, ela falou, me dá um por um. Eu dei um por um para ela. Ela foi olhando. Ela falou assim, o senhor trabalha com o INSS? Eu falei, sim, eu sou advogado, trabalho com o INSS. Ela, bom, então está explicado. Eu não sabia. Aí eu perguntei, isso é bom ou ruim? Ela riu. Ela achou engraçado. Bom, a partir dali quebrou o clima, o ambiente ficou mais leve. Eu comentei até outro dia isso com uma pessoa. O ambiente de uma agência do INSS, o ambiente da perícia de uma agência de INSS é muito pesado. Às vezes é mais pesado até do que um ambiente de hospital. É um ambiente pesado. Eu não sei explicar por que é assim. Eu entendo que não deveria ser assim. Mas é assim. Em toda agência, aquele ambiente é uma coisa tensa, pessoas doentes, pessoas convalescentes ali, gente precisando de um benefício de todo jeito. Eu vi um monte de gente entrar, inclusive, de cadeira de roda, carregada. Enfim, é um ambiente complicadíssimo e muito pesado. Então, se você já chega, se você tem essa condição, essa possibilidade de chegar num clima, tentando quebrar o clima para ser um pouco mais leve, isso te ajuda muito. E aí ela começou a ver a minha documentação, viu que eu tinha feito uma cirurgia, pediu que eu me levantasse para mostrar a cicatriz da cirurgia. Eu achei interessante,
levantei a blusa e ela viu a cicatriz. Aí ela falou assim, bom... E aí perguntou algumas coisas, inclusive perguntou até quando olha só que coisa importante, até quando, foi dia 14 de maio, né, a cirurgia, eu falei, foi. Ela perguntou assim, quanto tempo o senhor ficou sem trabalhar? Bom, nesse momento, eu podia falar assim, e a perícia foi agora em agosto, meado de agosto, dia 15 de agosto. Eu podia ter falado para ela, até hoje. Podia, não podia? Mas não falei. Eu falei o quê? Falei a verdade. Eu falei, olha, fiquei até meado de julho, mais ou menos. Foi o que eu falei para ela. Então, ou seja, a cirurgia foi 14 de maio, eu fiquei o mês de junho todo e mais um pedacinho do mês de julho. Essa foi a minha resposta para ela. Pois ela me concedeu de maio até final de julho. Ela concedeu porque ela quis. Eu não pedi isso para ela, tá? Eu não falei nada, é ela que entendeu dessa forma. E dessa forma foi feito. Não falei nada. Então, e daqui a pouco eu vou dar umas dicas mais específicas com relação ao seu comportamento numa perícia, porque ajuda muito, tá? Então, assim, resumindo a minha experiência, eu estava muito tranquilo, porque eu estava convicto que eu tinha direito ao auxílio doença, eu estava bem, eu já não sentia mais nada, eu já estava recuperado, então eu não fui para lá com uma posição assim de doente, eu não estava mais doente. Entendem isso? Entendem? Eu não fui para lá numa condição me mostrando super fragilizado, porque eu não estava super fragilizado, eu estava bem. Então, fui vestido normalmente, vou falar algumas dicas já para você. Mas eu quero colocar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando, quero colocar aqui um áudio de um amigo, que ele inclusive está aí na live, ele vai reconhecer a voz dele, para vocês ouvirem. Ele fez uma perícia agora no dia 5 de setembro, anteontem, né? Olha aí, ó. Olha o áudio dele. Escuta bem. Oi, doutor André. Bom dia, tudo bem? Acabei de sair da perícia aqui. Rapaz, aquelas dicas suas lá valeu muito a pena. A perita, né, começou a fazer as perguntas, questionamento, né? E aí praticamente encerrar, né? Assim, sem fazer muita pergunta. Quando eu falei para ela que eu tinha uma documentação, né, que conseguia auxiliar ela, né, a preencher lá o formulário que ela precisa preencher, né, precisa entregar. Nossa, se eu te falar, ó, tem 7 horas, estou saindo agora. Doutor André, assim, não contei as perguntas, né? Mas, basicamente, ela fez todas as perguntas, 41, né? 41 perguntas. Fez todas. Respondi todas ali. Eu fui falando, ela foi preenchendo. Agora vamos ver o resultado, né? Tá certo. Muito obrigado aí, hein? Um abraço, tchau. Ele mandou esse áudio para mim, era 8h35 da manhã. Ele ficou 1h30 com a perita, né? Olha que legal isso, olha que coisa interessante. Porque ele seguiu as dicas que eu passei para ele e dessa forma ele entendeu que foi muito bem na perícia. E aí eu quero dar uma outra dica para vocês. Na minha perícia, quando ela terminou, ela falou assim, então tá, o senhor está liberado. Eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, doutora, o resultado sai hoje à noite, né? Porque, por lei, eles têm que soltar o resultado imediatamente. Ela se enrolou, ela deu uma gaguejada e falou assim, não, é porque eu sei o quê. Ela deu uma resposta que eu nem me lembro qual foi a resposta, mas assim, tipo assim que possível. Eu saí da perícia, fui fazer outra coisa e retornei para o escritório umas 2 horas, 3 horas depois. Quando eu retornei, já tinha o resultado. No aplicativo do INSS. Vocês acreditam nisso? Então, ou seja, é muito importante que você tenha uma postura proativa, uma postura positiva diante da perícia. Sempre lembrando uma coisa, gente, perícia não é consulta médica. O perito não está ali para te consultar. Então, o resultado da minha perícia foi positivo, eu consegui o benefício, tá? Verifiquei, e aqui eu quero deixar um alerta para vocês.
que, apesar de eu ter feito tudo isso, feito tudo certo, o INSS me concedeu um benefício com valor errado, e aí eu tive que apresentar um recurso, já está feito o recurso, uma diferença de quase R$400. Eu não vou deixar nada para o INSS que é meu, eu pago por isso, né? Como é que eu descobri isso? Na hora que eu recebi a carta de concessão, eu fui verificar, fazer o cálculo, que eu sei fazer o cálculo, né? Para ver se estava correto aquele valor, e não estava correto. Então, entrei com um recurso para poder receber a diferença que eu tenho direito, né? Então, veja bem, a perícia médica não é uma consulta médica. Então, o médico não vai te examinar. Ele está ali para avaliar se o que você está pedindo enquadra com a questão legal, se está dentro da lei, se está dentro dos requisitos para a concessão de um benefício ou não. Se tiver, ok. E foi isso que eu quis demonstrar para ela. E como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra isso falando a verdade e com documentos. Agora, o que acontece muitas vezes, o que eu vi lá, tinha um monte de gente aguardando a perícia junto comigo. Não tinha ninguém, ninguém tinha nada na mão, nenhum documento. Você acreditar que o perito vai abrir o sistema para olhar seus documentos na hora da perícia, esquece. É uma situação ou outra que isso vai acontecer. Tá? Se você não levar e fala, olha o que eu coloquei, esse áudio que eu coloquei aqui, a pessoa está dizendo, olha, a sua dica, doutor, foi muito importante, porque eu falei que eu estava com documentos na mão que podiam ajudar ela para responder o questionário dela. E aí a mesma coisa que eu fiz. Só que no meu caso, a perita já viu a pasta na minha mão, perguntou o que era. No caso dele, que ele falou aqui no áudio agora, ele, como a perita não perguntou nada, ele foi proativo e falou assim, olha, eu tenho documentos aqui que vão ajudar a senhora a responder o seu questionário. Na mesma hora, a perita quis ver o documento dele. E aí ficou 1h30 com ele dentro lá do consultório. Na minha visão, isso é muito positivo e eu espero que o resultado dele também seja positivo. Mas não é o que acontece em muitos casos. Infelizmente, a gente sabe disso, né? Essa semana mesmo a gente teve um outro amigo que passou por uma perícia e aí, resultado, ele achou que tinha sido super positivo, mas infelizmente o benefício dele foi negado. Eu vou comentar aqui duas participações aqui.